Vamos lá, pessoal, falar de 5 efeitos colaterais da maconha que vocês perguntaram muito aqui pra mim. Como eu faço vídeo de neuro, né? Naturalmente as pessoas acabam me perguntando nos comentários temas polêmicos, né? Em especial a maconha, porque é um tema que está muito em voga, né? A maconha melhorou muito os estudos sobre ela, né? Hoje já tem um uso mais do que estabelecido no mundo inteiro, com evidência científica, para epilepsia, que é a minha área, para dor, por uma série de coisas, né? Mas as perguntas que as pessoas mais fazem, acho que esse tema já está meio consenso, o médico prescreveu e tal, as pessoas não estão questionando muito. Os que as pessoas mais fazem aqui é sobre o uso recreativo, né? A gente sabe que algumas substâncias, elas são liberadas no mundo inteiro, então elas são legais, não tem nenhum crime você consumir ela, né? Em especial, né, a maconha, a terceira mais utilizada do mundo. Lembre que vários países ela já é legal, não é o caso do Brasil para uso recreativo. Para médico sim, já é possível usar, mas para uso recreativo não, né? E os Estados Unidos é liberado, vários estados, né? Lá nos Estados Unidos é uma logística um pouquinho diferente, na Europa, vários locais também. E antes da maconha, né? Duas que aqui no Brasil são consumidas e também são substâncias psicoativas, tudo isso com seus efeitos, né? Que é o álcool, né? Muito consumido aqui no Brasil. E o cigarro. E toda vez que a gente fala isso, a gente sabe que tudo tem seu risco. Todo mundo sabe que a bebida, né? O brasileiro é um dos maiores consumidores de bebida alcoólica no mundo. Ele sabe que tem os riscos, daí ele utiliza e a maioria das pessoas não vão ter problema com isso, né? Um ou outro a gente sabe que tem, né? Mas é uma substância que tem também os seus riscos de prejuízo, né? Tanto que acidente de carro, a grande maioria hoje é relacionado com bebida alcoólica, né? Então mata muita gente, sim, o uso de bebida alcoólica, né? O cigarro é uma das maiores causas de câncer e está autorizado, está liberado, né? Então quando a gente vai discutir a maconha tem que ser da mesma lógica, né? O que é que tem evidência científica, o que é que não tem e tal. Então vamos lá, sem muita conversinha agora, né? Só para vocês entenderem mais ou menos o contexto que a gente está falando isso, que é o aspecto científico de uso recreativo, né? Dos 5 principais fatores possíveis complicações, eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, né? Primeiro fator para você entender, muitos que eu vi vídeo aqui antes, né? Uma série de coisas, né? Eles às vezes soltam informação para vocês sem aprofundar o contexto. Por quê? E no caso de Covid vocês aprenderam muito isso. É muito fácil eu dizer assim, maconha pode dar câncer. Aí mostrar um estudo para vocês. Esqueça isso. Por que eu estou dizendo esqueça isso? Isso é relevante, mas você tem que buscar evidência científica. Um trabalho só, se a pessoa botar aqui no comentário, na descrição, não vai você bater o martelo que aquele é um fator de risco. Você vai ver o trabalho e vai dizer, sim, tem um trabalho mostrando os outros, né? Então, no caso do uso recreativo da maconha, tem muita polêmica. Por que muita polêmica? Porque os médicos querem que as pessoas usem, porque, sei lá, não tem nada a ver com isso, né? Porque a ciência é feita dessa maneira. Muitas vezes você precisa de um acúmulo de informações, um acúmulo de evidência para bater o martelo. No caso da maconha, eu estou utilizando muito o UpToDate, que é uma das maiores referências médicas, vou deixar aqui na descrição, que ele justamente ele não está olhando estudos científicos isolados, eles pegam grandes especialistas e pedem para ele escrever sobre o tema. Então, de forma bem destrinchada. Então, vou dizer 5 principais, né, efeitos colaterais da maconha, que são os mais discutidos e o grau de evidência que a gente tem de cada um deles, né? O primeiro efeito colateral, que preocupa muita gente, é a questão do risco de câncer. Usar maconha aumenta o risco de câncer. A gente sabe, por exemplo, que no cigarro tem, o uso excessivo do álcool também, no fígado. Então, tem algumas drogas recreativas que o uso pode dar câncer, né? No caso da maconha, não tem uma evidência científica fechada sobre o tema. Existem alguns trabalhos mostrando que podem aumentar por causa das substâncias, assim como o cigarro acontece, das substâncias inaladas, a elevação da temperatura também, câncer de cabeça e pescoço, né? Mas há uma baixa evidência nesses trabalhos que mostraram isso e tem outros trabalhos contrapondo, mostrando que não aumentou o risco, então fica a primeira polêmica, né? Câncer de pulmão, também existia um debate sobre isso, né? E doenças pulmonares também. A lógica é a mesma. Será que você inala esse ar quente pode modificar a célula ou não? Então há evidências insuficientes para você dizer que aumenta a chance de câncer, cabeça e pescoço, pelo uso da maconha. Essa é a primeira tema que vocês perguntam muito aqui que a gente fala, né? O segundo tema que questionam muito, né? A questão da... Vou deixar na descrição todas as evidências que eu estou colocando aqui, os trabalhos que embasam isso e por que não tem evidência. A questão da infertilidade, né? Muitos trabalhos questionavam inicialmente, lembrando, é sempre difícil fazer trabalho de uma droga de uso recreativo, né? Ainda mais que é tudo muito novo, são de poucos anos, né? E aí se debateu do campo teórico que era possível, né? Tinha a plausibilidade, né, da maconha
prejudicar a formação do espermatozoide, né? E também a questão do óvulo. E saíram alguns trabalhos nessa linha mostrando que usuários de maconha potencialmente tinham maior dificuldade para engravidar. Isso também é uma evidência insuficiente. Nós temos trabalhos posteriores que comprovam esse efeito da maconha de forma fechada que dificulta, sim, a infertilidade. Então, também, evidências insuficientes para fechar esse contexto. Terceiro contexto, e aí talvez seja o mais relevante, que mais preocupa a gente, né? E que sim tem algumas evidências, né? Os transtornos neuropsiquiátricos, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Os transtornos neuropsiquiátricos eles são divididos de duas formas, né? O agudo e o crônico. O agudo, não há dúvida nenhuma de quem faz o uso recreativo de maconha pode ter uma série de fatores que vão desde alucinação, desde psicose. Então, essas evidências de eventos agudos consumindo a substância, elas fazem todo sentido. Da mesma forma que o álcool, quando você bebe, ele muda a sua consciência, a maconha, o THC, ele mexe alguns locais do seu cérebro que potencialmente você pode sim ter alucinações, mudança de comportamento, uma série de coisas. Então, esse é um efeito colateral comprovado, agudo, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. O grande fator é que algumas pessoas no uso da maconha, elas podem ter um gatilho, isso ser um gatilho, dela ter um surto psicótico, né? Ter também um surto e desencadear uma esquizofrenia. Lembrando, não está comprovado que esse fator existe sim, mas não está comprovado se essa pessoa ela tinha uma tendência já e a maconha foi um gatilho, ou se foi a maconha sim que causou esse acelerar, vamos colocar assim, dela ter um surto, uma coisa desse tipo, né? Mas fato é que a lógica de como funciona a maconha no cérebro, tudo isso, tem sim esse gatilho neurocognitivo e é sim possível, esse é o fator. Tanto lembrando a vocês que agora é a grande polêmica que muita gente questiona a questão do uso crônico. Então vamos pensar assim, quem usa de forma recreativa durante muito tempo, será que aumenta a incidência de transtornos neuropsiquiátricos? Aí já é outra pergunta, uso agudo mais do que comprovado. O uso crônico tem um debate muito grande e muita gente reforça que deve ser sim, pelas evidências que se tem, evitado na população muito jovem. O cérebro está em formação. Essas substâncias agindo no cérebro podem sim prejudicar de forma longa. O cérebro ainda está se formando. Então, o uso, assim como o álcool, né, para a população jovem, ele pode sim ser prejudicial. Os neurônios, as conexões, tudo isso estão se prejudicando. E lembrando, né, alguns trabalhos, vou deixar aqui também na descrição, colocam isso. E o grande tema que vira piada, que as pessoas falam, que é muito da questão da maconha com a memória. Então, o que acontece? O que é que tem de evidência hoje? Já tem estudos neurofuncionais, né, que são ressonâncias funcionais que se faz, né, avaliando o tamanho do hipocampo, que é uma área muito responsável pela memória, e há sim esse questionamento do que o uso crônico. O grande problema do uso recreativo da maconha é a questão da quantidade. Então, a quantidade, muitas vezes, utilizar de forma crônica, em especial em pessoas jovens, tem o debate sim que isso é potencialmente uma causa, tem uma lógica, plausibilidade biológica de prejudicar. Júlio, está comprovado, bateu o martelo que a maconha com certeza prejudica a memória de longo prazo? Não está 100% fechado. Vou deixar aqui na descrição trabalhos que falam a favor dessa lógica, trabalhos que mostram ressonância funcional. Então, potencialmente, né, o consumo de forma habitual, de forma longa, pode potencialmente prejudicar a memória. Parece uma coisa que a gente não está querendo responder, dizer assim, Júlio, e aí, prejudica ou não prejudica? A ciência não é feita dessa maneira. A ciência é feita justamente disso, você acumular evidências, ver a lógica daquilo e ver se isso funciona ou não. Então, realmente, para a memória, existem algumas evidências que levam a crer que o uso crônico, o uso pesado, tudo isso pode ter algum certo prejuízo para a memória. Então, não dá para bater o martelo 100%, mas tem evidência quanto a isso. Você viu que vários desses possíveis efeitos colaterais eu desmistifiquei, porque não tem uma comprovação tão forte, porque tem um outro trabalho e não um corpo de evidência. Mas, realmente, as alterações neuropsiquiátricas, elas realmente parecem ser, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles do uso recreativo. Da mesma forma que acontece com o álcool. Se você for ver, o uso crônico do álcool, ele tem muito essa questão do forma que é consumida, a quantidade que é consumido, o tempo que é consumido, né? E a dependência química que às vezes algumas pessoas desenvolvem ou não. Então, dentro desse contexto todo, você vai fazer sua análise, conversar com sua família, ver tudo isso e ver os prós e os contras. Lembrando, duas outras substâncias, né, que a gente sabe que tem diversos prejuízos, então aí as pessoas usam de forma recreativa sem nenhum constrangimento. Eu acredito, aí é a opinião minha,
que o mundo todo está tendendo a isso, né? Grande parte da Europa, Estados Unidos também, liberar o uso recreativo, alertar das possíveis consequências. Com álcool acontece isso, que é o mais utilizado no mundo, né? Causa morte por acidente, uma série de coisas, consequências a longo prazo, uma das principais causas de hepatite, né? De pessoa precisar de insuficiência hepática, quer dizer, de precisar de transplante, é por causa do álcool, né? Acidentes, grande causa, mas está aí sendo utilizado, né? O cigarro também. Lembrando, o uso de substância psicoativa sempre acompanhou a sociedade, sempre, o tempo inteiro, historicamente o tempo inteiro. Você pegar a sociedade mais afastada do contato com a civilização, ela vai ter algum tipo de substância que ela utiliza para alterar a consciência, tá bom? Se isso faz bem ou não faz, uma decisão muito pessoal sua, nosso objetivo é trazer o aspecto científico que a gente tem. Quem domina inglês, vai na descrição que eu vou deixar tudo destrinçadinho, assim, do up to date, né? Que é uma das fontes médicas de referências mais conceituadas e traz o grau de evidências que a gente está falando, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.